Oi, eu sou o Lucas e tu tá ouvindo ao BaiaCast, e esse é o episódio 52. O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. O outono é sempre igual, acabou o calor infernal. Ainda bem porque eu não tava mais aguentando aquele calor tão infernal, é imortal. Ai, mas que bela canção pra gente abraçar, pra gente dar as boas-vindas a esse outono que chega e esse episódio que começa nesse retorno do BaiaCast, já que semana passada não teve e tu aí desavisado, né, desatento que não percebeu, pois é, tá, não teve BaiaCast semana passada porque não quis. Meio que eu não quis. Basicamente é isso, eu tava cansado, não tava muito afim de escrever, eu fiquei jogando videogame. E esse foi, na real, ia rolar. E, inclusive eu gravei boa parte do episódio de semana passada, que era sobre o livro Hobby como Artista, daquele cara que eu ouvi falando aqui, o Austin Kleon. E ia ser sobre ele, sobre esse livro. Mas, né, a preguiça ganhou, né, mas convivamos com isso. Olá, então, todos os amantes da oitava arte, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse episódio do BaiaCast. E para quem não sabe, a oitava arte a qual carinhosamente eu me referi é o podcast, já que, né, o cinema é a sétima arte. E na real eu sempre fiquei na dúvida quais eram as outras artes, porque a gente sempre ouve do cinema é a sétima arte, cinema é isso, aquilo e tal. Mas, quais são as outras artes? E eu pesquisei e vou falar aqui quais são, né? Porque você aí do outro lado do fone de ouvido, com dúvida, viu esses anos todos sem saber essa informação, relaxa que eu cheguei com a solução. As outras artes dessa lista famosa são música, dança, pintura, escultura, literatura, teatro e o cinema. E na real não tem uma ordem de qual é a primeira arte, a segunda e tal. Só o cinema ela ocupa a posição da sétima arte. Eu não sei porquê. Eu sinceramente não sei porquê. Não pesquisei a fundo, né? Eu deveria ter feito isso, mas não fiz, né? Não fiz. E eu acho injusto que não tá aqui no meio dessas artes aqui uma das minhas favoritas, que é a comida, a culinária, a gastronomia. Tinha que estar ali, porque é lindo comer, cara. É muito bom comer, uma das melhores coisas que existe no mundo é tu comer. Comer um lanche, comer uma pizza, comer um... E lanche, eu me refiro aqui no sul, a gente fala, comer um lanche. Lanche é um bauru, né? Os famosos X, o X salada, X picanha, X bebum, X, né? Comer um lanche. E aproveitando esse gancho forçadaço que eu fiz com o assunto da culinária, cozinha, faquinha e avental, por esses dias eu comecei a acompanhar a série Chef's Table da Netflix, que é uma série documental onde cada episódio aborda um pouco da história de algum chefe famosão e tal. E eu curti muito, muito a série mesmo, porque logo no primeiro episódio dela, ela apresenta a vida do chefe italiano Massimo Bottura, não sei se é assim que se pronuncia, se é Massimo. Eu vou falar assim, Massimo Bottura, que é dele que eu vou falar um pouco no BaiaCast de hoje. Na província bela e pacata de Modena, na Itália, lar
do Luciano Pavarotti, aquele cantorzão famoso, nasceu no ano de 1962 o chefe Massimo Bottura. Ele cursava Direito e meio que largou tudo para abrir o primeiro restaurante dele, a Trattoria del Campazzo, em Nonantola, bem pertinho de Modena. E meu italiano tá ótimo, vocês estão percebendo, né? Inclusive, depois que eu assisti esse episódio, eu comecei a fazer um curso de italiano lá no Duolingo, que eu não sei porque ainda não recebi um e-mail e eles não estão patrocinando o Biacast. Tá, Duolingo? Chama eu, tá? Já dei o recado. Mas voltando. O Massimo Bottura se apaixonou pela culinária quando ele era bem guri, bem piá, assim, e porque ele ficava horas e horas vendo a mãe dele, a avó dele, cozinhar os almoços de família, assim, nos domingos. E isso conversa muito com a cultura gastronômica italiana, porque muito do paladar italiano, das melhores receitas que a gente encontra, vem da culinária caseira, né? Aquela famosa comida da vovó, né? Da comida da casa da vovó. E em março de 1995, ele inaugurou o Osteria Francescana, onde ele fazia essa mistura da tradição e da casa da vovó com a inovação e tentando levar a culinária italiana para um próximo nível gastronômico. Mas nem tudo são flores na vida do nosso querido chefe italiano, já que nos primeiros anos desse restaurante Osteria, que hoje tem 3 estrelas Michelin, deve ser muita coisa, nos primeiros anos meio que não bombou assim, o restaurante dele. Assim, o pessoal, quando o restaurante não estava vazio, ele só estava recebendo, era só malhado por críticos gastronômicos, sendo até acusado de trair a culinária italiana, né? Já que ele pegava os pratos clássicos assim e meio que dava uma nova cara para esses clássicos. E vendo estudando um pouco a história do Massimo Bottura, principalmente nesse aspecto, quando os caras acusavam ele de trair a culinária italiana, eu lembro de uma história do compositor Stravinsky, do Stravinsky, que certa feita, quando ele estava trabalhando em uma nova peça, em uma nova composição para um balé, ele, ao invés de começar do zero a escrever essa canção, essa peça, ele pegou vários manuscritos que ele tinha, vários clássicos que ele gostava muito, assim, e começou a escrever em cima daqueles clássicos. Ele pegava as folhas que estavam ali, as partituras, e começou a redesenhar aquelas partituras, e a partir delas começou a trabalhar em novas composições. E dizem que quando a peça, né, com essas canções veio ao público, assim, a crítica também caiu em cima dele, porque ele estava desrespeitando os clássicos, né? Meu Deus do céu, como é que tu pode? Que ultraje desrespeitar os clássicos. E o Stravinsky respondia para esses caras: olha, vocês respeitam, mas eu amo esses clássicos, né? Essa é a diferença. E no fim das contas, ele não desistiu, não entregou os pontos, porque mesmo com toda essa rebeldia, e que é meio que a razão pelo sucesso da carreira dele, ele seguiu em frente e não fechou o restaurante, muito por insistência da esposa dele, a Lara Gilmore. E um fun fact, só que eu trago aqui, é que esse restaurante, o Osteria Francescana, em 2015, o Massimo Bottura fez uma participação na série Master of None. Ele ficou sabendo que as filmagens da segunda temporada iam acontecer ali pelas redondezas, pelos arredores lá de onde ele tem esse restaurante. E ele chegou ali para os produtores, para o Aziz Ansari, e falou: olha, qual é que é a ideia? Por que vocês não falaram comigo para eu usar meu restaurante, né? Então ele ofereceu o restaurante dele para os caras filmarem. E tem uma cena lá que o Aziz Ansari e o amigo dele vão nesse restaurante, e o próprio Massimo Bottura aparece em cena servindo os pratos, que foi meio que cortesia dele para os caras lá da série e tal. Então todas as reações que tem em cena ali da Zanzari e do amigo dele são reais. Mas eu tava falando agora da esposa dele, né? Quando eu comecei a pesquisar e aprender um pouco mais sobre a história do Bottura, o que mais me chamou a atenção e que mais, eu achei bacana, assim, uma das coisas que eu mais achei bacana, foi o modo como ele conheceu a esposa dele, que foi em 93, ele foi morar em Nova York, e um certo dia, uma bela manhã de sol, o Máximo foi tomar um café
no restaurante Café di Nonna. Ele foi tomar um expresso, só que ele viu que tinha alguma coisa errada, porque os caras estavam demorando, sei lá, fazia 20 minutos e ele não tinha recebido a taça de café dele. Aí ele pegou, foi lá na cozinha assim e falou: olha, caso vocês precisem de ajuda, é só falar comigo, tá? Eu sou chefe da Itália, pá. Então, chama eu. E quando ele chegou em casa, tinha uma mensagem na secretária eletrônica dos caras, tipo, meu, chega aí porque a gente vai precisar um pouco da tua ajuda, né? E aí, no dia seguinte ele foi nesse restaurante pra começar a fazer um teste pra trabalhar nesse restaurante. E não é que quando ele chega no restaurante, quando ele vai entrar, chega uma mina e eles se esbarram na porta e acontece todo um momento mágico ali, faíscas e tudo mais. E aí ele esbarrou com a Lara Gilmore, que foi lá também pra fazer um teste pra trabalhar lá. E eles se conheceram, bonitinho, né? História de filme, inclusive tem, né, o nome dela Gilmore. Então, bem bonitinha essa parte da história dele também. Avançando um pouco no tempo, exatamente no ano de 2012, a cidade de Modena sofreu com um baita de um terremoto que causou meio que uns danos bem sérios assim lá. E o Máximo conta no início desse primeiro episódio de Chef's Table, que pra quem não sabe, Chef's Table é a mesa do chefe, né, em inglês, só tirando essa dúvida aí. Ele conta que logo depois dos tremores lá em Modena, os caras lá do consórcio de produção... Tá anotado que é um nome complicado. Consórcio de produtores de parmesão. Os caras ligaram pra ele falando que, por causa do terremoto, mais de 360 mil peças de queijo parmesão, aquelas rodas grandonas, sabe? Tinham sido danificadas. E meio que se eles não fizessem uma coisa muito rápida, assim, tomassem uma decisão e fizessem algo rápido a respeito, eles iam perder todas essas peças, assim. E aí o Máximo falou: não, pera aí que vamos pensar em alguma coisa. Então ele resolveu fazer uma receita de riso cacio e pepe, que é um risoto. E ele resolveu cozinhar esse risoto com as peças de queijo parmesão. Não com as 360 mil peças, mas enfim, com queijo parmesão. De modo que o mundo inteiro pudesse se inspirar nessa receita. E deu certo. Depois disso, o mundo inteiro começou a cozinhar isso. Restaurantes do mundo inteiro, de Japão, Londres, Nova York, começaram a fazer essa receita. E eles conseguiram vender todas as 360 mil peças de Parmigiano Reggiano, que ele fala. Eu adoro esse sotaque, Parmigiano Reggiano. Tem que falar, obviamente, com a mãozinha, né? Nossa, que estereótipo, puta merda. Eles conseguiram vender e ninguém perdeu emprego, nenhum queijeiro teve que fechar as portas. E até nas próprias palavras do Máximo Bottura, foi um exemplo que, no fim das contas, essa receita foi uma receita com uma função social. E essa ideia de ajudar as pessoas, de fazer da culinária uma ferramenta social, em 2015 o Máximo inaugurou o restaurante Refettorio Ambrosiano, não sei se assim se pronuncia, meu italiano ainda não tá tão bom assim. Esse restaurante lá em Milão, que a ideia do restaurante era poder alimentar o máximo de pessoas possível usando alimentos excedentes. Não comida do lixo, tipo tomate podre, nada disso, mas aquelas comidas que a gente, sei lá, prepara alguma coisa e meio que vai botar fora aquilo que não vai usar, sendo que aquela comida tá perfeitamente em um bom estado, assim, sei lá, uma banana que deixou alguns dias a mais, tá marrom, mais escura, e na real tu pode fazer uma receita com essa banana. E em 2015, durante a Milan Expo, um evento que uma cambada de chefe famoso vai lá pra cozinhar e tudo mais, o Máximo viu que muita comida ia fora por bobagem, então ele decidiu fazer alguma coisa com isso e montou esse restaurante. E não é um restaurante tipo, vou pôr essa comida aqui numa marmita e então pega um garfo e vai comer. Não, a ideia era trazer pessoas em situação de rua, refugiados, para um ambiente de um restaurante mesmo. Dessa pessoa poder sentar em uma mesa em um restaurante no nível de um restaurante de alto nível, assim, e ter contato com isso, de ter, de certa forma,
a dignidade dela retomada, assim, pelo menos naquele momento, assim, onde ela tá sentada com outras pessoas, outras famílias, assim, podendo ter contato com essas pessoas, construindo laços, e isso é muito legal. Porque a questão não é só matar a fome de comer para as pessoas, é fazer com que essas pessoas se sintam abraçadas, de certa forma, bem tratadas. E desse restaurante surgiu a ideia da Fundação Food for Soul, que basicamente era replicar a ideia desse restaurante em outros lugares do mundo. E o primeiro restaurante, meio que, entre muitas aspas, a primeira franquia desse restaurante, foi aqui no Brasil, em 2016, no mesmo ano que o Máximo Bottura foi eleito o melhor chefe do mundo. Em 2016, aqui no Brasil, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Máximo Bottura veio pra cá, perto ali da Vila Olímpica e tal, montar uma estrutura, montar um restaurante desse tipo, assim, para poder alimentar as pessoas da periferia, as pessoas mais carentes aqui, sobretudo no Rio de Janeiro. E o bacana é que a ideia não ficou só, vou fazer um evento aqui nas Olimpíadas e depois fechar o restaurante. Não, a ideia, na verdade, foi só usar as Olimpíadas como um empurrão para esse projeto, que, se eu não me engano, a Gastromotiva, que é uma... Não pesquisei a fundo sobre a Gastromotiva, mas creio que seja uma empresa aqui do Brasil, para que esse pessoal assumisse esse restaurante por, no mínimo, uns 10 anos aqui. E esse projeto do Máximo Bottura já tá dando bastante frutos, assim, ao redor do mundo. Já existem mais restaurantes desse tipo. E eu acho, cara, isso muito bacana, assim, porque tu matar a fome de uma pessoa não é só com a comida, assim. Tu dá a oportunidade dessa pessoa carente, essa pessoa que tá passando por uma necessidade, dá a oportunidade para ela ter acesso à cultura, ter acesso a um restaurante bacana, com um aspecto, um restaurante de alto nível, não só no aspecto, mas os pratos que são servidos nesses restaurantes, assim, pinturas na parede, um vasinho de flor, tal, não sei o que, deixar essa pessoa se sentir fazendo parte de algo maior, assim, conversando com pessoas ao redor e criando laços, né, criando histórias. Massa, né? Mas enfim, basicamente é isso. Eu tentei contar um pouco sobre a história desse cara que mal conheço, já considero pacas, o Máximo Bottura. Só de ver o primeiro episódio dessa série já me deu muita vontade de ser um chefe de cozinha, de sair fazendo uns miojos massa, fazendo uns copos de leite com Nescau, bacana, bem servidos e geladinho, né? Então fica aí a dica pra vocês aí, assistam Chef's Table, assistam o primeiro episódio, que muito do que eu falei aqui tá no primeiro episódio, mas claro que não de uma forma tão legal quanto eu contando, né? Vamos e convenhamos, ok? Então tá bom. Espero que tenham gostado desse episódio. Acessa o baiacast.blogspot.com, baiacast.blogspot.com, para tu ouvir os outros episódios também. Curte nossa página no Facebook, segue o Baiacast no Instagram, no Twitter e vamos, né, dominar o mundo. E em breve, tem novidades aqui no Baiacast, tá bom? Fica ligado e até semana que vem. Tchau!